Muito bem, é uma alegria imensa retornar aqui. Prazer aqueles que eu estou conhecendo pela primeira vez. Minha gratidão aí pela presença, né? Tudo bem, né? É assim que a gente sempre inicia a nossa prosa, e esse é o meu desejo, que todos estejamos bem, né? Vamos acompanhar a nossa live, né? E fico muito feliz em participar das lives das manhãs de domingo do Centro Espírita Caminho da Luz, da cidade de Botucatu. E já de pronto deixo a minha gratidão ao Alfredo, que hoje não está presente, mas a Thelma está aí, né? Os responsáveis por esse evento. E a todos vocês que me honram aí com as vossas presenças, e aqueles outros que nos honrarão posteriormente aí assistindo o vídeo que vai ficar gravado. E hoje, sem perder tempo, vamos entrar no assunto. Hoje nós vamos desenvolver o tema que se encontra no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, onde pensamos ali os itens de 1 a 3. Reconhece-se a árvore pelos frutos. E eu vou ler como está ali no capítulo, o texto dos evangelistas, ricos de ensinamentos, apresentando algumas figuras, algumas alegorias, alguns símbolos que nós vamos procurar entender. Então, diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se colhem uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aí tem um outro versículo, né? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. E o último, quando Jesus proferia o sermão profético, os seus discípulos, surpresos, né, com aquelas informações, indagaram quando aquilo ocorreria e ele lhes respondeu: Vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muito bem. Vamos destacar alguns pontos destes textos para que possamos entender melhor a mensagem de Jesus e aí discorrermos aí como a gente interpretou tudo isso. As árvores, minha gente, não fogem à sua natureza, né? A boa sempre dará bons frutos, assim como a má não vai mudar. É a natureza, vai dar frutos maus. Agora, quanto aos homens, quanto à humanidade, já ocorre diferentemente. Caminhamos rumo à perfeição, que às vezes em conversas dizemos perfeição, a única fatalidade da vida a ser enfrentada por todos nós, pois todos estamos subordinados à lei do progresso que vige em todo esse cosmo infinito. E hoje, ainda de acordo com as suas decisões equivocadas, na presente
existência. Produzimos frutos nocivos, frutos ruins, mas amanhã, por um trabalho de redenção, de transformação, teremos redimido todas essas ocorrências nefastas e os nossos frutos melhorados. Por isso que, diferentemente, nós estamos na condição das árvores, né? Aquela que é boa sempre dará fruto bom. Aquela que é má sempre dará frutos ruins. Mas o homem não. A, a, essa inteligência, né? O princípio inteligente, né? Esse, com com esta possibilidade, com essa bênção, com essa caminhada redentora, a gente vai paulatinamente mudando as nossas situações, né? A árvore má, diz no texto, né, será cortada e lançada ao fogo. O que será que Jesus quis dizer com isso? Aqui eu entendo tratar-se de um processo restaurador da humanidade. E o fogo simboliza o sofrimento, cujo o aguilhão da dor promove a transformação do homem e melhora a qualidade dos seus frutos. Jesus, mais que uma vez, utiliza essa figura. Estão lembrados do trigo e do joio, que simbolizam a nossa humanidade? Está lá. Separá-los, armazenando o trigo nos celeiros e o joio atado em feixes, lançado ao fogo. São as oportunidades de reparação do mal que o Pai nos concede. Ninguém estará perdido ou esquecido neste universo. Todos caminharão para a sua libertação. Minha gente, foi para isso que fomos criados. E aqui também vale a pena recordar mais uma prosa deliciosa, carinhosa desse nosso amigo Rabi da Galileia, em que ele enfatiza que o mal vem do nosso íntimo, está enraizado em nossas almas. Ele diz assim: os fariseus e os escribas, vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos por lavar, os repreendiam. E depois perguntaram ao mestre, né? Perguntaram: mestre, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos impuras? Como Jesus não desperdiçava o tempo com coisas improfícuas, com coisas inúteis, sempre aproveitando as oportunidades para passar ensinamentos. E eu me recordo aqui do final do evangelista João, quem tem essa intimidade ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele, mais ou menos, ele diz assim, que ele é o que dá testemunho de tudo aquilo que ele escreveu. Mas, se tudo o que o mestre disse, com o aproveitamento do tempo, fosse escrito, não haveria lugar no mundo para acomodar tantos livros, né? Então, a gente pode imaginar o Divino Mestre andando pelas estradas empoeiradas da Palestina, levando ali o seu evangelho, conduzindo o seu amor, abraçando, erguendo, né? E transmitindo as suas lições, como esta que ele está nos passando nesta manhã de domingo. E ele diz assim aos escribas e fariseus: ouvi-me todos vós e compreendei. Nada há fora do homem que entrando pela boca o possa contaminar. Mas o que sai da boca é o que contamina o homem.
aquela turba ali à sua volta, né? Ao ouvir as suas palavras, ficou sem compreender. E ele prossegue ensinando, né? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas em verdade eu vos afirmo, ele sempre usava isso, né? Como sempre, né? Firme em suas elucidações, afirmava, assegurava, não deixando dúvidas. O que sai da boca do homem, isso o contamina, porque do interior do seu coração saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, a inveja, a blasfêmia, a soberba. E a fila continua, se a gente continuar falando, né? Então, são todos esses males que procedem de dentro e contaminam o homem. Como a nos dizer, trabalhem, trabalhem determinados nesta asepsia para evitarem graves contaminações do corpo e da alma e que demandarão muito tempo, muitas existências para a sua devida erradicação. E sobre esse aspecto, Fénelon, respondendo um questionamento de Kardec, lá na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, diz assim: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda próximo de sua origem, não pôde libertar-se. É aquele defeito moral, primeiro eu, depois os demais. Tão pernicioso é isto que a gente tem aprendido com essas entidades venerandas, que o parceiro, podemos chamar assim, do egoísmo, o orgulho, eles dizem para nós que são duas chagas purulentas que interrompem o progresso moral da humanidade. E aí Kardec, para nos ajudar a compreender um pouco mais essa colocação de Fénelon, ele introduz ali uma nota, um comentário, dizendo: a cura poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não se chegará a esse ponto se não atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. Mas ele diz, né? Pode ser prolongada porque as causas são numerosas. Quantas existências nós já tivemos? Que pretérito é o nosso? Por que ainda estamos estagiando neste planeta Terra? Provas e expiações. Então, as nossas causas são numerosas. Passamos por efeitos dolorosos, mas tudo tem uma razão de ser. Tudo. Com o estudo, com o enriquecimento dos patrimônios intelectual e moral, adquirindo sabedoria, e o mais importante, aplicando e exercitando em nosso cotidiano todas essas teorias aprendidas,
Vamos ser solidários nos nossos grupos de estudos. Nós estamos ali, num dia da semana, estudando o livro dos Espíritos e chegamos na famosa escala espírita, que nos dá um entendimento da nossa evolução e nos enquadra perfeitamente nesse estágio em que nós estamos aqui no planeta Terra. Como é importante o estudo, a educação. E Kardec continua. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Ou seja, vamos trabalhar, minha gente, para construir aquelas duas asas, a da intelectualidade e a da moralidade, para poder alçar voos mais elevados. E Kardec finaliza sua nota dizendo: a educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Então, através de sua vivência, o homem irá adquirindo experiências, adquirindo maturidade, inteligência, passando a investir naquilo que realmente tem valor. Naquilo que realmente tem valor. E eu trago um exemplo muito oportuno do investimento naquilo que realmente tem valor. Não sei se vocês vão concordar comigo. Na época do surgimento lá dos espetáculos da, das mesas girantes, os amigos do naquele momento, naquela oportunidade, ainda era o professor Denizar Hipólito Leão Rivaio, foram ter com ele. Professor, tá acontecendo umas coisas lá nas cantinas, lá nos finais de tarde, nos salões, umas mesas lá bailando, dançando, né? E ele, como tinha conhecimentos de magnetismo, ele falou, não, isso é perfeitamente possível. Essa energia, ela permite que isso aconteça. Eu não vou perder meu tempo com essas coisas de sua menos importância, né? E ele continuou com as suas tarefas, né? Mais um pouco de tempo, os amigos retornaram dizendo: olha, professor, além de dançar, bailar lá, as mesas estão respondendo as perguntas por batidas. Dá-nos a impressão que ele, surpreso, às vezes perplexo, disse: opa, um efeito inteligente só pode ter uma causa inteligente. E aí ele investiu nisso, né? Então, por isso que eu disse, investir naquilo que realmente tem valor. É assim que a gente deve aprender também. Conduzir a nossa vida nesses parâmetros. Mas não precisamos ficar injuriados, mas eu não consigo. Gente, faz parte do nosso processo evolutivo. Erros e acertos. E nós vamos conseguir. Nós vamos. Mas vocês sabem, assim como as árvores, nós também temos uma natureza íntima, temos uma essência divina que fulge em nosso coração, em nossa alma.
que fala de nós através dos nossos frutos, que são as nossas tendências, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e ações aqui no mundo em que vivemos. Portanto, quem busca a perfeição precisa se conscientizar da necessidade de autoconhecer-se de forma objetiva, observando suas reações a tudo e a todos, e como se fora uma outra pessoa, fazer aí um ensaio, mirar-se em um espelho, com um olhar crítico, mas crítico para si mesmo, e com honestidade, reconhecer os seus defeitos e suas virtudes, aceitando-os como frutos de si mesmo e trabalhando para eliminar os defeitos, dando ênfase ao desenvolvimento das virtudes. E perceberá que esse trabalho perseverante e devagar, a qualidade dos seus frutos sofrerá uma metamorfose, uma transformação para o bem. Não nos transformamos de anjos da noite para o dia, nem ao desencarnarmos. Nós já sabemos que vamos continuar com os mesmos patrimônios trabalhados, amealhados, conseguidos na vida de relação. Então, mas é paulatina essa transformação. E como vivemos em um mundo de provas e expiações, somos imperfeitos. Somos imperfeitos. E o homem ainda não é uma obra acabada, né? Eu volto a falar da questão 100, ali do Livro dos Espíritos, né? Espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros. O homem ainda não é uma obra acabada. O homem aqui do planeta Terra. Estamos em constante desafios e transformação. Mas nós continuaremos trabalhando para que aconteça essa transformação, segundo os desafios que a vida vai nos apresentando. E em qualquer idade aparecem as oportunidades de transformar as emoções, os sentimentos, os pensamentos, conceitos, ações, tornando-nos diferentes de antes, mas sempre no caminho da autoeducação, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Santo Agostinho, ele, ele nos traz uma mensagem no final do livro dos Espíritos, né? Lá na questão 919, que eu considero, eu acho que vocês também, uma verdadeira receita, procedimentos de como realizar essa autoeducação, de como realizar a tão falada, divulgada reforma íntima, quando, quando ele se expressou assim: conhece-te a ti mesmo. E, e parece que ele falou, e parece para nós que ele pensou assim, e para ajudá-los a entender isso, eu vou contar a minha experiência para vocês. E aí ele diz assim: fazei o que eu fazia quando vivia aí na terra.
No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria, teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis nos outros, se praticaste uma ação que não ousaríeis confessar, perguntar ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. Por isso que eu disse, é um verdadeiro tratado essa mensagem de Santo Agostinho, um verdadeiro tratado para a nossa reforma íntima. Mas o objetivo pelo qual fomos criados, e é bem que se diga, que estamos em um mundo de provas e expiações, imperfeitos, mas com potencial para nos transformarmos em árvores boas, produzindo bons frutos. Deus, em sua infinita sabedoria, a inteligência suprema, né? Onipotência, onisciência, onipresença, ele nos conhece desde lá dos primórdios dos reinos, conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e sabe quais são as nossas possibilidades para o futuro. Por isso que nós temos esse potencial, minha gente, essa força, essa energia para nos transformarmos. Muito embora, às vezes, ela está ali latente, está incubada, porque foi colocada em nosso íntimo por ele, só aguardando de nós o despertar. O despertar. Eis o objetivo de ser bom e praticar o bem. E um dia habitarmos os altiplanos celestiais, conforme Jesus nos assegurou. Vou preparar-vos o lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. O caminho é longo, mas apesar do que foi dito, que estamos mais próximos da nossa origem, mas com potencial para prosseguirmos rumo à perfeição e estar habilitados
a tomar posse do lugar preparado pelo nosso Divino Mestre. Tudo progride, tudo nesse cosmo infinito. Mas no homem, dotado do livre-arbítrio, dotado do discernimento, depende a maneira como essa evolução se realiza. Com mais ou menos sofrimento, dependendo daquilo que nós produzimos no passado, na dependência das nossas escolhas, segundo os nossos livres arbítrios, né? Somos livres para realizar o que bem entendemos, mas responsáveis por tudo o que fizemos. Mas voltando ao Evangelho, Jesus nos recomendou que tivéssemos cautela com relação aos falsos profetas que surgem operando sinais e prodígios, como ele diz, enganando, se possível, os próprios eleitos. Falsos cristos, falsos profetas, anticristos. No fundo, são todos iguais, todos a mesma coisa, porque os seus objetivos são retardar o progresso da humanidade, deturpar e modificar os ensinamentos de Jesus com interpretações equivocadas, enganar as criaturas, pregando doutrinas contrárias ao Evangelho. E o mestre disse: vede que ninguém vos engane. Observem o carinho de Jesus, nos alertando e recomendando a vigilância para não sermos surpreendidos. Pois aqueles que desejam acompanhar a evolução da Terra não devem se iludir com as aparências, com as pompas, e nem deve aceitar as interpretações errôneas, equivocadas dos ensinamentos do Mestre. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a maioria. Em nossa trajetória evolutiva, nós nos defrontaremos com numerosos problemas materiais, espirituais. Isso faz parte do nosso momento aqui no planeta. Na prece inicial, nós ouvimos aí: estamos em transição. E o Consolador prometido nos esclarece, né? A Terra é um mundo onde predomina o mal. E para aquele que estamos em transição, que é a regeneração, é um mundo onde predomina o bem. Então, no nosso momento aqui, é esse momento que nós estamos nos purificando para estar habilitados aí a acompanhar a evolução do planeta. A humanidade evolui, o planeta evolui. Tudo evolui nesse mundo de Deus. Mas procurando tirar proveito da situação, aparecerão os aproveitadores com suas teorias enganosas, com seus engodos, desviando a humanidade do reto caminho traçado por Jesus.
falsos cristos, falsos profetas. Nós já temos condições e discernimento para mantermos distância e com máxima vigilância para não sermos vítimas desses engodos, dessas iscas que são armadas para a gente. Agora, o melhor meio de analisá-los é confrontar com o Evangelho. No momento não tem aí um outro procedimento, né? Tudo o que estiver em desacordo com os ensinamentos de Jesus deve ser rejeitado. Tudo o que estiver conflitante com a doutrina dos espíritos superiores deve ser rigorosamente deixado de lado, ou melhor, esquecido. Esquecido. Muito bem. Já estamos caminhando para a parte final da nossa participação. E para ilustrar o nosso estudo, encontrei uma mensagem do Emmanuel e do Chico no livro Fonte Viva, com o título Pelos Frutos. E esse livro faz parte ali de uma coleção de 4 ou 5, né, em que o Emmanuel ele sempre coloca no topo da página um versículo do Evangelho e depois ele faz um comentário. E aqui não foi diferente. Ele anotou as palavras de Jesus: pelos seus frutos os conhecereis. Aí ele tece os seus comentários, primeiramente fazendo referência às árvores. Como que nós vamos reconhecer judici, judici, com muita inteligência, né? Muita inteligência. Como que nós vamos reconhecer uma árvore da outra? Aí ele diz assim: nem pelo tamanho. Eu vou ler aqui, porque está muito claro. Eu não vou interromper. Vou ler pausadamente e vocês vão acompanhando. Como que reconheceremos? Ele diz: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pompas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Se nós formos atentos a essas palavras do Emmanuel, cada frase se encaixa perfeitamente aos nossos comportamentos. Aí ele diz assim, esclarecendo
definitivamente para todos nós, os seus aprendizes. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Emmanuel. A gente sempre lê em nossas reuniões mensagens desses livros em que o Emmanuel pega um versículo e abre uma janela num comentário lúcido, claro, para que a gente possa entender, não ter dificuldades, como foi este comentário que ele teceu agora para nós. Nossa eterna gratidão a esse benfeitor espiritual por nos presentear com ensinamentos importantes e necessários à nossa sobrevivência material, mas principalmente à sobrevivência espiritual. Meditemos, meditemos com muita atenção e carinho na lição de hoje. Na lição de hoje. Sermos lembrados pelas luzes que iluminarão nossa trajetória. Eu não posso deixar de mencionar palavras de carinho, de incentivo, de, de soerguimento que esse mestre passou para a posteridade. O tempo passará, mas as minhas palavras não passarão. Então não poderia deixar nesse momento de dizer assim: brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam suas obras, seus frutos, e glorifique o Pai excelso. E não esqueçamos de que muito será exigido daquele que muito recebeu. E também levar em consideração outro alerta, que o servo que soube da vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Isso não é para amedrontar, não. Isso ele não disse para amealhar prosélitos. Isso é receita de vida. Isso é conselho de amor daquele irmão mais velho que aqui na Terra a gente. Eu falo isso porque aconteceu comigo. Eu sou o mais velho da minha família. Quando os pais se vão, o irmão mais velho fica, é considerado como o pai, como os meus irmãos me dizem. Então aqui nós consideramos
esse irmão celeste, esse irmão mais velho, o nosso Pai, que trouxe uma cartilha que eu denomino, como foi a minha alfabetização, caminho suave. Porque o Evangelho de Jesus é essa cartilha que, se bem estudada, aprendida, vivida, vai tornar o nosso caminho suave, mesmo os obstáculos aparecendo, porque eles vão surgir, eles estão no nosso caminho, porque nós somos imperfeitos ainda. Mas mesmo assim, com sabedoria, porque o Espiritismo é essa ciência, é essa filosofia, é essa religião que nos esclarece os efeitos e mostra as causas. E aí não tem como nós nos indignarmos. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Não, dai-me força, Senhor, para que eu possa vencer as minhas dificuldades, transformar tudo aquilo que por ignorância minha eu amealhei ao longo das pretéritas encarnações e se transformaram em mim um fruto mau. Mas me ajuda, Senhor, me ajuda, ajuda todos nós a transformarmos-nos em boas árvores, produzindo bons frutos. O Senhor é paciente conosco, o Senhor é paciente. Corte essa árvore. Há 3 anos que venho buscar frutos aqui e não encontro. Mas, Senhor, ah, esse amigo é maravilhoso. Senhor, dá mais um tempinho para mim. Eu vou cuidar um pouco dela. Eu vou trazer aqui os adubos, vou aguá-la. E se depois de tudo isso, de todo esse esforço, de todo o nosso sofrimento, de todas as nossas agruras, de tudo aquilo que a gente passa para remover essas arestas contundentes que ferem um e ferem outro, depois de tudo isso, Senhor, se ela ainda não produzir, aí nós a cortaremos. Esse é o amor de Deus para com todos nós. Não castiga, jamais. Nos cede oportunidades para que a gente possa nos transformar e garantir o nosso ingresso, como ele bem disse: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está reservado desde a fundação do mundo. Oh, gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sou muito grato pelo carinho da companhia e atenção de todos. São energias que contribuem aqui, envolvendo a gente, dando uma condição de felicidade. Eu só posso agradecer. E aproveitando essa atmosfera sublime que nos envolve, todos nós, em uníssono, rendamos graças a Deus pela bênção da oportunidade de trabalho em sua seara. E rogo que a sua paz, a sua proteção, o seu amor permaneçam para sempre em nossos corações. Para sempre. Gratidão, meus amigos.
Gratidão. E até a próxima live com as graças de Deus. Que assim seja.